abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel entre o dedo e me tirou novas sandálias pra suportar.
Meu irmão, se você está aqui, se renda. Se renda. Você não tem pra onde ir. Se derrame. Você precisa dele. Se renda a ele. Você só tem ele. Pra onde ir? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu.
queremos ver tua face. Vem, derrama a tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Vem, derrama. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais. Declare isso. Vem, derrama tua glória.
Glória a Deus. Papai, nessa manhã, eu peço ao Senhor que nós possamos ser capazes de receber do Senhor, meu Deus. Pai, que nós possamos nessa manhã entender que nós não viemos aqui mendigar algo, mas viemos receber aquilo que já nos foi conquistado. Pai, que o Senhor possa nos fazer compreender nessa manhã aquilo que o Senhor tem como propósito para nós, para que possamos enxergar com clareza, Senhor, o caminho que o Senhor propôs para nós. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já está falando aos corações, Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós tivemos a oportunidade de nos quebrar diante do Senhor. Tivemos a oportunidade de nos colocar diante da Tua presença para receber do Senhor. Pai, muito obrigado por me fazer um reino e por morar dentro de mim, Senhor. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Amém, Jesus, amém. Amém. Aleluias. Amém. Amém, irmãos? Tá todo mundo aí? Todo mundo que era para vir veio, não foi? Aleluias. Eu queria começar tomando água, amém? João Paulo, isso aí é um paradoxo, sabia? Porque às vezes você começa pelo fim, mas pelo fato de você ter começado foi o começo, então não tem explicação, amém? Amém, irmãos? Selma, eu estou triste com você.
você me tirou a oportunidade de te dar uma carona. Amém? Eram só 100 metros, mas você podia ter aceitado. Amém? Amém. Eu queria, como o João Paulo falou, iniciar pelo começo. Eu queria recomendar alguns livros para vocês. São livros que tem, com certeza, na nossa biblioteca. Se não tiver, é só pedir para a Paty, que ela consegue. Um deles é um livro que já foi muito recomendado aqui, principalmente naquele mês que a gente estava falando sobre Efésios, também foi falado sobre esse livro. É a Autoridade do Crente. Esse aqui vem com um plus, que o início dele vem contando muito sobre a história de Kenneth Hagin, ou Kenneth Hagin, né? Tem alguns irmãos que no grupo de homens têm compartilhado o nome de Kenneth Hagin. Espero que ele esteja me ouvindo agora. E ele colocou lá em línguas estranhas, Kenneth Hagin, amém? O outro livro que eu queria recomendar para vocês é O Espírito da Fé, amém? Esse livro aqui é bom. Esse livro é muito bom, amém? E um livro que eu estou conhecendo agora, mas que eles têm uma conexão muito grande pelo início que eu vi nele, que é o Sistema da Verdade de Paulo. Não sei se vocês já começaram a ler ele ou se já conheceram, mas outro dia eu estava no carro com uma pessoa, e essa pessoa é uma autoridade sobre minha vida, e no carro a pessoa falou: você já ouviu falar sobre Paulo? A gente estava falando sobre budismo. E eu peguei e ri, falei: por que você já ouviu falar sobre Paulo? A pessoa falou: já. Paulo foi um cara da Bíblia, né? Aí eu falei: foi. Aí ele: você já leu a Bíblia? Eu já li inteira. Eu falei: você nunca ouviu falar sobre Paulo? Não. Aí eu peguei e falei: qual foi a Bíblia que você leu? Aí a pessoa disse para mim assim: foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falei: então você nunca ouviu falar sobre Paulo mesmo. Amém? E Paulo, ele tem uma observação que eu ouvi num texto sobre Paulo ontem, e está nesse livro aqui, inclusive, que diz que Paulo, a mensagem que Paulo trouxe para o Evangelho, ela é tão rica, que se hoje você for, vamos imaginar que tem 100 mil igrejas pelo mundo, eu acredito que 99 mil estão pregando sobre um texto que Paulo colocou aqui, na Bíblia do Senhor, sobre a inspiração do Espírito Santo através daquele homem, que conheceu a Deus, a Jesus, de forma sobrenatural. Amém? E aí eu comecei a falar sobre Paulo para aquele homem. E as verdades que ele conheceu numa religião lá da parte da Ásia, eu pude dizer para ele que essas mesmas verdades, tão parecidas, eu já conhecia por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E que elas eram tão antigas, que se ele tivesse conhecido há mais tempo, talvez ele não precisasse ir tão longe para conhecer elas. Amém? Amém. Eu acho que foi isso aí. Deu para a gente começar. A gente está falando sobre o Espírito da Fé. Amém? E o Espírito da Fé é como, você for falar sobre fé, não tem como você iniciar a ministração se você não falar sobre Hebreus 11. Porque fé é o quê? Quem pode me dizer? Ora, a fé mas quando eu vou falar sobre o Espírito da Fé, sobre o que é o Espírito da Fé, eu não tenho como começar se eu não correr outro versículo. E diz o seguinte, em 2 Coríntios 4,13: tendo, porém, o mesmo Espírito da Fé, como está escrito: eu criei, por isso, também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Esse seria a parte com que eu separei para introduzir essa mensagem. Mas, antes de começar a falar sobre o Espírito da Fé, eu queria falar a respeito de como nós nos enxergamos diante do Espírito da Fé. Sabe, quando eu fui ministrar para o discipulado falando sobre os fundamentos da fé, eu ouvi muito um autor chamado Charles Capps. E eu estudei uma sequência de ministrações dele a respeito da autoridade. E o que ele disse para mim durante suas ministrações era que nesse mundo só tem autoridade quem tem um corpo. Você tem um corpo? Isso eu posso dizer, e eu vou fazer uma piada com isso, quer dizer que quem é gordinho tem mais autoridade do que quem é magrinho, amém? Não? Veja, o que ele quis dizer.
Quando nós fomos colocados aqui na terra, o Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Nós tínhamos uma autoridade no jardim e ela foi tomada por causa do pecado. A intimidade foi retirada e esse pecado tomou conta do que era a autoridade do homem. O homem perdeu a autoridade que ele tinha, mas lá no Gênesis, quando essa autoridade foi roubada, eu digo roubada porque o diabo se aproveitou para usurpar ela, mesmo que eles tenham, de certa forma, perdido. Mas quando ela foi roubada, veio uma promessa e disse que daquela mulher um dia ia nascer um, que pisaria a cabeça da serpente. E esse um nasceu. E quando ele nasceu, ele nos deu a autoridade novamente. Então não tem como você trafegar sobre o espírito da fé se você não entender a autoridade que você tem, amém? Veja só, Charles Capps, ele começa a falar sobre você ter autoridade porque você tem um corpo. E ele fala que o diabo nessa terra, ele só tem autoridade através de corpos. É por isso que você vai em alguns lugares, ou às vezes aqui na igreja acontece, de pessoas se manifestarem. Quer dizer que só existe demônio dentro das pessoas quando se manifestam? Não. É porque naquele momento, naquela circunstância, a pessoa estava aberta a uma libertação, ou a presença era tão forte que provocou um rebuliço ali, e o demônio não se aguentava mais. Mas o que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que não estão endemoniadas, não estão possessas, mas estão sendo instrumento de autoridade para o diabo, porque quando abrem a sua boca, só confessam aquilo que vem dele e não vem da palavra do Senhor. A única forma de sair a autoridade de você, olha, eu poderia falar disso em vários aspectos, mas quando meu pai olhava para mim, ele não precisava falar nada. Automaticamente, eu fazia igual aquele robozinho. Eu murchava. Sabe, eu tenho uma autoridade sobre os meus filhos, que foi conquistada a eles, e às vezes eu digo porque de vez em quando a gente não consegue, amém? Quem é pai e mãe sabe disso. Às vezes, quando você está vendo ele numa situação de desobediência, você dá aquela olhada e resolve tudo. Mas, meu irmão, quando a coisa aperta, se você não falar, acontece alguma coisa? Não acontece nada. E o diabo sabe disso, e é por isso que ele precisa de um corpo para atuar aqui. E aí ele faz o quê? Ele não pode falar nada no seu ouvido, então ele usa você para falar. Sabe, o diabo, ele não tem voz. Você já ouviu a voz do diabo? Amém, graças a Deus não, né? Eu tenho um irmão aqui na igreja que se eu perguntar muito profundo, ele vai dizer que ouviu, né? Mas deixa quieto, deixa ele ali. Ele já conversou. O cara, não vou revelar quem é não. Disse que uma vez ele disse que: Capeta, vem aqui que eu quero falar com você. O capeta chegou, bateu um papo com ele, agora pode voltar para o inferno. Voltou. Eu fiquei assustado, mas eu consegui ir até o remo ouvindo isso, amém? Vou dizer quem foi não. A história dele um dia ele vai revelar para a gente, amém? A história é forte, mas, amém, é forte. O que acontece? O diabo ele fica procurando em nós uma oportunidade para ter autoridade. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é nos fazer desacreditar daquilo que nós somos. Sabe por quê? Porque se eu chego em um cavalo que é campeão em corrida, Samuel entende de cavalo, boi, vaca, né? Manja desse negócio. Outro dia eu fui conversar com ele, ele já veio com uns negócios lá explicando o mesmo monte de coisa. Mas a questão toda é que se você pega um cavalo, que é um cavalo de corrida, e você não estimula ele a direção certa, a entender a sua musculatura, você não estimula as coisas dentro dele, ele não vai ser um campeão de corrida. Mas ele nasceu para ser um campeão, ele tem um pedigree, ele tem um sangue correndo em suas veias para ser um corredor. Mas ele não consegue ser porque ele não foi estimulado a isso. Se você pegar ele e colocar num pasto de, 2 metros, não sei se cabe um cavalo grande em 2 metros quadrados, mas 5 metros quadrados, e deixar ele ali, ele nunca vai correr. Ele vai ficar ali, ele vai ser condicionado àquilo. E o que o diabo quer é roubar aquilo que é nosso, a nossa identidade. Porque ele sabe que nós temos um corpo nessa terra e através de nós existe autoridade. Sabe, ele não pode agir nessa terra se a gente não der lugar a ele para agir. Ele não pode agir na nossa vida se a gente não der lugar a ele para agir na nossa vida. Então a primeira coisa que ele faz quando ele consegue conquistar você,
E a palavra diz que ele não vem como como que eu posso dizer? Ele não vai vir como um bicho feio. Ele vai vir manso, suave, às vezes até se transfigurando de anjo, para poder conquistar você. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele talvez venha por meios que você nem está entendendo que ele está aí. Mas ele está tentando usar você, porque sem você deixar, ele não tem autoridade neste mundo. Amém? Quando eu ministrei no Rema, uma coisa que foi colocada no meu coração foi que, às vezes nós cristãos, quando nos deixamos ser guiados pelo diabo, nós somos como gigantes que não entendem o potencial e a força que tem. Sabe, você já viu aquele filme do Homem-Formiga? Você entendeu que quanto mais ele encolheu, mais força ele tinha? Vocês entenderam isso quando viu o filme? Mas vocês perceberam que quando ele ficava grande, a força era absurda? Vocês já viram o filme dos Vingadores, lá, o Homem-Formiga, ele crescendo, diminuindo? O que eu quero dizer para você é que às vezes nós somos grandes no Senhor, mas nós não entendemos a força que temos. Porque já nos foi dada uma autoridade para poder fazer coisas extraordinárias. Jesus não disse que faríamos coisas igual a Ele, disse que faríamos coisas muito maiores que Ele. Então nos foi dada uma autoridade através da nossa existência aqui na terra, e o diabo fica tentando roubar isso todos os dias. Porque você não tem como ativar o espírito da fé se você não entender sobre a autoridade. Senão você vai ficar falando assim: Senhor, eu creio, mas eu não sei se eu posso. Pai, eu creio, mas assim, se for a tua vontade, Senhor. Aí a gente vem para a palavra e a gente vem entender sobre a autoridade. E é onde muitos dizem que os verbianos mandam em Deus. E na realidade não está mandando em Deus, a gente está apenas seguindo um comando que Ele já deu. Ele disse que é nosso, então por que eu tenho que pedir de novo? Amém? Ele já disse que é nosso, amém? Pronto. Eu ouvi um exemplo no livro que dizia o seguinte: o autor, ele leu um livro falando sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os campos de concentração nazista. E ele disse que quando ele estava lá no campo de concentração, ele passou por aquela situação, ele ficou lá no campo de concentração. Quando ele estava naquele lugar, ele começava a entender como as pessoas perdiam a sua identidade, perdiam a sua esperança e morriam antes mesmo de morrer. E aí ele começou a ver que, num certo período, ele olhava para aquela pessoa que estava super ali motivada, mesmo passando por toda aquela pressão, sabendo que podia morrer em qualquer momento, mas a pessoa estava ali firme. E de repente chegava um certo dia que amanhecia, e ele via aquela pessoa andando diferente, com um olhar diferente, com um ânimo diferente. E quando a pessoa ia se alimentar, ele já tinha certeza que aquela pessoa estava comendo para depois morrer. E ele começou a aprender a entender o comportamento das pessoas quando desistiam. E ele começou a ver muitas pessoas morrendo, desistindo. E ele disse que teve uma experiência incrível vendo essa situação, que foi, ele chegou assim e falou: olha, os nazistas podem roubar a minha riqueza, eles puderam roubar a minha dignidade, me colocar aqui dentro, desculpem a palavra, da merda, porque eles estavam num lugar que tinha fezes e coisas terríveis, e uma coisa eles nunca vão poder roubar de mim: eu acredito em mim, e eu sei quem eu sou. E mesmo naquela circunstância, ele teve uma atitude diferente, e ele não morreu, como ele viu muitos morrerem. Amém? Uma das coisas que faz o espírito da fé ativar é você escolher qual atitude tomar. Sabe por quê? Eu gravei um texto aqui. Ele disse que entendeu que nós temos a capacidade de escolher qual atitude tomar, independente das circunstâncias. Talvez a gente nunca passou algo tão parecido quanto ele passou naquele campo de concentração. Se você for no Netflix ou em outros lugares de filme, você vai ver milhares de filmes falando sobre o Holocausto. Existem filmes bonitos, de certa forma, mas que contam histórias terríveis. Existe um filme em particular que eu amo muito, chamado A Vida é Bela, não sei se vocês já assistiram. Esse filme conta uma história linda dentro de uma desgraça tão grande. Mas, por quê? Porque aquele homem decidiu ter uma atitude diferente
E o filho dele talvez só venha entender que estava no meio de uma guerra, que estava todos os dias pronto para ser morto, talvez quando ficou velho, quando ficou grande, pôde ouvir as histórias do que aconteceu com sua família. Mas a atitude que você tem pode provocar uma mudança em você e em quem está ao seu redor. Porque independente das circunstâncias, você pode ser transformador de ambientes que você se encontra. Existe outro aspecto, diz aqui, Deus, Ele deu dois aspectos e dois ingredientes numa receita muito grande nesse versículo de Coríntios. Ele disse que nós temos que crer e falar. E ele, quando diz isso, ele está querendo substituir isso por duas coisas que o diabo usa muito na nossa vida. É o medo e a dúvida. Se eu creio, eu não tenho medo, porque a fé, a falta de fé, ela é medo chegando. A ausência de fé é medo chegando. E a dúvida faz com que você não consiga nem declarar. Então, quando o diabo vir colocar os seus sofismas na nossa mente, o que nós temos que entender todos os dias é que nós, ao ouvirmos, nós colocamos no coração, mas quando desce ao coração, nós temos que crer e depois... Amém? A atitude correta pode transformar qualquer ambiente. Outra experiência que eu tive lendo esse livro, O Espírito da Fé, o autor Mark Hanks, ele disse que tinha um amigo dele que era pastor. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. E esse amigo dele que era pastor, ele amava voar de balão. E um dia eles estavam num determinado lugar nos Estados Unidos, e eles estavam lá voando de balão, e eles começaram uma competição para ver quem conseguiria chegar ao norte primeiro. E aí ele, com aquele pastor, falou, mas peraí, como é que a gente guia o balão? Não tem volante, não tem nada. Como é que a gente vai guiar o balão? Ele depende de quê, o balão? Ar quente e vento. Se não tiver isso, ele vai fazer alguma coisa? Vai ficar lá parado, né? Não vai nem subir se não tiver o ar quente. Mas quando ele começou a subir com o balão, ele percebeu que o balão estava indo na direção contrária àquilo que eles estavam como objetivo. Ele disse que chegou a uma altitude de 300 metros e ele percebeu que naquela altitude o balão ia para o sul. E o objetivo dele era ir para o norte. Eu não sei se eu estou do lado certo ou errado. Depois vocês veem aí, vocês recebam. Amém? E aí, entender sobre esse negócio de lado, leste, sul, norte, aqui agora não dá. Amém? Não dá. Nem com a bússola ia conseguir. Aí o que acontece? Ele percebeu que naquela altitude o balão ia contrário do que aquilo que era o objetivo deles. Mas aí o pastor olhou para ele e falou assim, olhe lá para cima. Ele pegou, olhou e falou, naquela altitude, os balões vão para o norte. Então, às vezes, na nossa vida, o caminho que nós estamos tomando e as coisas que estão acontecendo na nossa vida dependem, sinceramente, da altitude que nós estamos no Espírito. E ele disse que recebeu isso de uma forma muito grande, porque quando eles chegaram a 1000 metros, o balão começou a ir, porque existia uma corrente de ar levando para o norte. E ele conseguiu chegar ao seu objetivo, por quê? Porque ele entendeu qual era a atitude correta. Imagine, eu sei que é mais fácil de imaginar quando você pensa em mim. Imagine-se como um balão, amém? Ninguém entendeu, Imagine-se como um balão. Agora imagine que você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida, porque você não está na altitude correta que Deus te colocou e você deveria estar. Amém? A gente ouve falar, através desse versículo, eu criei, e por isso falei. E aí a gente vai vendo em Marcos 11, 23, e diz o seguinte, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui está dizendo que nós temos uma autoridade e um poder de mover um monte. Amém? Talvez o monte mais fácil da gente lembrar aqui em Itabaiana é a serra. Então, a palavra está dizendo aqui que você teria poder de mover um monte. E nós também temos poder de mover o coração de Deus. Sabe? Nós temos poder para mover o coração de Deus e nós temos poder para mover um monte. Mas existe uma outra coisa que a fé não vai mover por você. E o Espírito da fé só vai agir através de você se você começar a usar.
que é mover aquilo que está diante do seu ou embaixo do seu nariz. Nós estamos numa igreja que fala todo dia sobre fé. A gente pode pregar sobre bolinhas coloridas dentro de um vaso de água, mas vai falar sobre fé. A gente pode pregar sobre qualquer coisa, mas vai acabar falando sobre fé. E a gente vai falar o tempo todo que a fé, ela vem, e ela quando chega, ela só sai porque pela sua. Então você tem que crer e tem que. A fé nunca vai fazer nada por você, até que você mova a sua língua. Eu anotei isso aqui de uma forma bem negrito, itálico, com todas as circulações possíveis. E eu queria que você repetisse comigo. A fé não vai mover nada até que eu mova a minha língua. Ainda falando sobre esses aspectos de você entender o que o Espírito da fé está falando na sua vida, lendo esse livro aqui, eu consegui entender um exemplo que ele deu. Ele disse que, quem já ouviu falar aqui que nos Estados Unidos teve uma época chamada Grande Depressão? Um período que todas as questões financeiras deu problema, os bancos deu problema, todo mundo deu problema. E a galera foi passar fome. Também tem vários filmes falando sobre isso. E naquele momento da Grande Depressão, em determinados lugares do país, quando se dizia que tinha emprego, imagine aqui em Itabaiana, quem sabe onde é o NAT aqui? O lugar onde você vai para procurar emprego, né? Tem um lugar aqui, onde fica? Perto da Energisa ali, ainda é ali? No bairro Serrano, é lá em cima, né? Lá perto da JCL, né? Pronto. É porque era aqui, né? Ele era perto da Energisa, ele foi lá para cima. Imagine você, lá em Lagarto tinha um lugar chamado Cine, que você ia para arrumar emprego, fazer curso, tal, botava lá seu nome na lista. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Na Grande Depressão, era muito fácil você ver filas e mais filas de pessoas através de uma vaga de emprego. Pessoas que iam levar seus currículos da forma que eles tinham na época para poder mostrar o quão eles eram bons em alguma coisa para serem contratados, porque o empresário ele não tinha dinheiro para contratar, então ele não produzia, ele não ganhava dinheiro e assim ia criando um ciclo de que ninguém tinha nada para fazer. Pessoas perderam suas riquezas naquela época e coisas aconteceram dessa forma. Mas existiam muitos lugares que pessoas se acumulavam em fila, porque ouviam dizer que ali tinha uma vaga de emprego. Um empresário, ele parou e falou: meu Deus, existe aí fora 1000 pessoas. E dessas 1000 pessoas, eu só quero contratar uma. Eu só tenho condições de contratar uma. Como que eu vou selecionar 1000 pessoas? E aí ele teve uma ideia muito grande. E é sobre um outro aspecto da administração que eu quero que desça ao coração de vocês. Ele decidiu colocar o seguinte. Ele falou no microfone, de uma forma diferente, mas ele falou o seguinte: quem estiver me entendendo, o emprego é seu. Vem até o meu escritório, você está empregado. Só que ele não falou no microfone assim como eu estou falando para vocês. Ele fez em código Morse. E ele pegou o microfone daquele megafone da empresa e colocou lá. Alguém está entendendo? Não. Eu também não. Aí, então o emprego não é seu. E aí uma pessoa na multidão. Peraí, o que está acontecendo? Ele pega, sai no meio de todo mundo, abre a porta e fala: o emprego é meu. E quando ele entra, ele falou: por que você está aqui? Porque você disse que se eu estivesse entendendo, o emprego era meu. Eu não sei vocês, mas você está num lugar de fé, num ambiente de fé, um ambiente de espírito da fé. Eu não sei se você está conseguindo ouvir a voz de Deus, mas no momento em que você entender o que é seu, é só você ir que a vaga já é sua, amém? Você não tem que ficar na fila procurando emprego com mais 1000 pessoas. Não tem. Porque é só você entender aquilo que o Espírito já está falando para você. Amém? Romanos 10, do 17 ao 18, diz o seguinte: é assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra versão diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo,
porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Tem um exemplo do pastor Derry dando aula de fundamentos da fé, que ele disse que durante 6 anos fez um programa de rádio, e ele ficou confuso com o Espírito Santo, porque ele disse que a fé vinha pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e todos os dias ele pregava, e tinha um cara do outro lado do vidro controlando o som, e ficava assim para ele. Ele falou, cara, esse cara tinha que se converter, e o cara não se convertia, e todo dia ele falava para o cara, falava, e o cara não se convertia. Porque aquele cara, mesmo trabalhando numa rádio, entendendo de frequência, ele não conseguia entender a frequência. O mundo já ouviu a voz dele. Mas quem entendeu o que ele está falando? Quem conseguiu compreender o que ele tem para você e para mim? A gente tem que equalizar o nosso rádio na frequência certa. Eu sei que existe um botãozinho lá nos carros agora que são modernos. Antigamente você tinha que ficar girando o botão, né? Até você achar a rádio que estava melhor sintonizada. Agora você chega lá no rádio, segura o botão, aí ele... Achei. E ele coloca a rádio perfeita para você ouvir. Sabe, o Espírito Santo é como esse botãozinho. Você chega lá, você não precisa ficar procurando. Ele já achou por você. Você segura ele, estão no lugar certo, é a frequência certa. E aí você vai lá de novo no dia que o diabo falar a você que você não consegue, que você não está na altitude correta, que você não está fazendo as coisas direito. E o diabo é mentiroso, ele só vai falar essas coisas para você. Você vai lá, pega o botãozinho aí, estou na frequência certa. Amém? O diabo, ele tem o costume de dizer que a gente não pode, que nós não somos capazes, e ele deixa sempre você sem entender quem você é. Mas uma das coisas também muito importantes para você entender a atuação do Espírito da fé através da nossa vida, é você compreender que às vezes a trajetória que você percorre não diz muita coisa a respeito do objetivo que você quer alcançar. Entenda, se você quer ser médico, você vai estudar o quê? Se você quer ser advogado, você vai estudar o quê? Na realidade, para ser qualquer coisa, você precisa estudar direito, amém? Faz sentido. Obrigado, amor. Veja, a Jéssica fala para mim, não faça piada que você se perde, amém? Eu vou ter aqui. Nem sempre para cumprir os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, nós temos uma matéria formulada para estudar. E aí, eu vi também um outro exemplo extraordinário no livro, que diz o seguinte: o pastor foi assistir um jogo de golfe com um amigo dele. E ele disse que naquele dia, um campeão de golfe nos Estados Unidos, ele estava lá, perto da sua última tacada. Entenda, ele estava parado. Quem já viu aqui golfe, sabe o que eu estou falando, né? Você pega a bolinha, puf, né? Mais ou menos assim. Só que tem que fazer um giro, né? Um negócio assim. E aí o que acontece? Ele disse que começou a assistir aquele jogo, e milhões de pessoas em todos os Estados Unidos estavam assistindo aquele jogo também. E muito dinheiro estava envolvido ali, porque grandes apostas estavam sendo feitas para poder entender qual era o resultado do jogo. E quando aquele atleta foi posicionar a bola, ou melhor, posicionar o seu taco, ele disse que de onde ele estava, ele não conseguia ver o buraco. O terreno tinha diversos problemas, e ninguém conseguia imaginar como ele conseguiria acertar aquele buraco. E para piorar tudo, aquele atleta, ele pega o seu taco. E vamos imaginar que o buraco está lá na cadeira, lá na entrada da sala, lá daquele lado. E ele pega o taco, com a bolinha aqui, e ele mira para lá. E aí ele confundiu todo mundo. Porque não tem lógica. Deus, às vezes, ele não vai trabalhar em linha reta para você. Ele não vai dizer para você um caminho tão simplesinho de você percorrer. Ele mirou aquela bola para um caminho que ninguém acreditava, mas quando ela saiu do chão, ela percorreu um caminho que ele calculou em sua mente. Ele calculou em sua mente. Sabe, o diabo só rouba o espírito da fé de você, se você não tiver clareza de onde você quer chegar.
O diabo só rouba o espírito da fé de dentro de você se você não tiver clareza de onde você quer chegar. Porque não importa como vai estar o caminho, como vai estar o terreno, como vai estar o vento, você sabe exatamente o que você precisa para chegar àquele lugar que o Senhor já disse para você. Quando ele bateu na bola, a bola saiu, fazendo uma curva que ninguém acreditava que ela poderia fazer. E você pensa que ela caiu perto do buraco? Não, ela caiu exatamente no buraco. Toda uma nação se dobrou diante de um homem que fez algo impossível. Mas aquele homem, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia, tinha uma imagem clara em sua mente, o buraco. E ele sabia que ia acertar lá. Ele calculou tudo na sua mente. As pessoas não conseguem entender a gente às vezes. A gente chega nos ambientes e conquista tudo. É sério. Você sabe, nos últimos tempos, Deus tem usado pessoas ímpias que não creem como a gente crê, para chegar e falar, eu quero dividir a minha riqueza com você. Mas o problema é que o diabo, ele trabalha, e desde o princípio estou falando sobre isso, para poder fazer você esquecer quem você é. Eu anotei uns versículos aqui, são mais ou menos 31 versículos. Eu não vou ler todos, depois se alguém quiser pode me pedir. Mas eu vou falar o que eles falam a respeito de quê? Por exemplo, em João 1,12 diz que eu sou filho de Deus. Quando o diabo falar para você alguma coisa, você olha para ele e fala, você me desculpa, Satanás, mas eu sou filho. Quando o diabo falar alguma coisa para você a respeito de quem você é, porque se você não entende quem você é, você não consegue ativar o espírito da fé. Você olha para ele e fala assim, ei, eu sou amigo dele. Quem é você? Você olha para o diabo e diz, ei, eu fui justificado. Eu estou unido com o Senhor. Eu fui comprado por um preço. Eu sou membro do corpo de Cristo. Oxi. Eu fui remido e perdoado por todos os meus pecados. Eu sou completo em Cristo. Eu tenho acesso direto ao trono de Jesus. Ou melhor, eu estou sentado com Ele no trono. Eu sou livre de condenação. Eu estou certo de que Deus trabalha para o meu bem, diante de todas as circunstâncias. Eu estou livre de qualquer condenação intentada contra mim. Quando o diabo diz que ele está ao derredor, procurando um meio de te tragar, você olha para ele e fala, ei, você está ao derredor, você não está conseguindo enxergar igual aquele moço lá de Eliseu. Olha, diabo, eu vou abrir sua visão, diabo. Pá, olha o que tem ao meu redor. Porque os anjos do Senhor se acampam ao meu redor. Eu sou um cidadão do céu. Eu tenho um lugar, eu tenho uma pátria. Eu tenho um passaporte que garante para mim que eu sou um cidadão do céu. E sabe, eu não vou entregar o meu passaporte nas mãos do diabo. Ele não tem mais acesso. Ele perdeu aquilo que ele tinha porque ele quis tomar o lugar de Deus. Eu não quero o lugar de Deus. E Deus é tão bonzinho comigo que me deu um lugar para sentar junto com Ele. Então, o que nós somos está muito forte relacionado com aquilo que nós podemos fazer. Porque se não entendemos o que somos, não conseguimos ativar o espírito da fé. E ele só vai se mover através do que você fala, se você compreender a essência e o poder que tem em suas palavras. Porque aquela mulher, ela ficava falando para Paulo quando ele passava, você é homem de Deus, você é homem de Deus. Ela estava falando algo, estava? Ela estava falando uma mentira, mas era Deus. Tinha fé ali? Não, era o diabo falando através da vida daquela menina. E aí eu quero pegar esse pontinho que nem estava na minha cabeça, nem em lugar nenhum que eu estudei. Às vezes o diabo, ele pega pessoas ao seu redor para dizer quem você é. E nem sempre ele vai estar gritando, homem de Deus aí, poderoso. Homem de Deus, mulher de Deus. Não. Ele pega pessoas para chegar para você e fazer uma coisa que eu já ouvi.
A pessoa chegou na sala e disse bem assim: você não consegue fazer não? Ok. Sabe por que você não consegue fazer? Porque talvez você esteja limitado e chegou a um limite, uma linha colocada diante de você. E você só consegue chegar até aí. E o que eu faço com essa palavra? Veio um palavrão na minha mente, misericórdia. Ei, eu estou falando sério. É porque eu estou com raiva do diabo. Ele começa às vezes a limitar a nossa vida baseado naquilo que as pessoas falam de você. Sabe, Darla, para você ser quem Deus quer que você seja na sua vida, você não depende do que Samuel fala para você. Você não depende do que sua mãe, seu pai, do que seu vizinho, do que seu chefe fala para você. Vacto, para ser alguém na vida, ele não depende de Selma. Você precisa de quem para dizer quem você é? Você é porque Cristo já foi por você. Sabe, todas as vezes que alguém vem para você dizendo quem você é, o que acha que você é, ou que acha que existe um limite que você não pode passar, existem lugares que você não vai conseguir chegar. Ei, às vezes a fé está tão pequenininha, e o tema que Deus colocou no meu coração para essa ministração é assim: fé como uma fagulha. Às vezes está tão pequenininho, mas eu quero dizer para você que uma fagulha no terreno certo, no lugar certo, ela pode fazer um incêndio que ninguém consegue parar. Mas isso depende de você acreditar em quem você é, independente do que dizem sobre você. Quando eu entendo essa autoridade, eu não estou nem aí. Eu canto aquela música, estou nem aí. E eu vou cantar a minha versão. Podem dizer que eu não consigo, mas eu não estou nem aí. Amém? Eu sei com clareza aquilo que o Senhor me deu, o que Ele fez por mim. Sabe, as pessoas falavam de Jesus de diversas formas. Quem era Jesus? É esse cara que está pregando aí na Galileia, falando uma coisa, outra, tal. Mas chega um dia que ele para diante do Jordão com João e ele entra num rio para ser batizado. E existe uma pessoa que falou quem ele era. Que isso mudou toda a história do ministério de Jesus. Que foi a partir daquele momento que coisas extraordinárias começaram a acontecer. O Espírito Santo desce sobre ele e diz: ei, todos ouçam, esse é o meu filho amado. O diabo, ele não entende, porque às vezes parece que você vai dormir e tudo está desmoronando. Ele não entende que tem dias que parece que tudo não vai funcionar. Mas eles não conseguem entender, os demônios, porque no outro dia, de manhã, vem uma alegria inexplicável que a palavra ensina. E aquele que está adormecido, triste, morrendo, acabado, ele começa a surgir como um vulcão, surgir como um leão. E coisas começam a acontecer. É assim na vida do crente, que tem o espírito da fé. Às vezes parece que está apagando fogo, que está tudo se acabando. Mas apenas uma fagulha que ainda está acesa é capaz de criar um incêndio na sua vida e na minha, que o diabo não vai conseguir segurar, ele não vai conseguir suportar. Porque, meu irmão, quando o fogo acende e aparece o quarto homem na fornalha, todo mundo que chegar perto morre, só não morre você. Aleluias. Diga assim: ter maturidade na fé depende muito de como eu me vejo. Amém? Fique de pé. Feche os seus olhos. E existem pessoas nessa manhã, neste lugar, que eu tenho certeza que essa palavra começou a quebrar correntes e quebrar cadeias. Começou a quebrar coisas em sua mente que paravam você num primeiro toque de Satanás. Quando o diabo olhava para você e dizia quem você era, você acreditava e baixava a sua cabeça. Eu quero dizer para você nessa manhã: você não precisa vir aqui na frente não, porque eu creio, por isso eu falo: seja liberto. Entenda quem você é.
Entenda que Cristo conquistou todas as coisas. E esse é o espírito da fé. E eu vou dizer todos os dias para Satanás: Satanás, eu sou filho. Eu sou filho. Diga para Satanás, diga para o diabo ouvir, diga para quem está do seu lado ouvir: eu sou filho. Eu sou filho. Não importa o que vão pensar de mim. Diga: não importa o que vão pensar de mim. Não importa o que vão falar de mim. Eu sei quem eu sou. E eu sou justificado. Eu sou amigo dele. Eu sou filho dele. Eu sou queridinho de papai. Amém. Glória a Deus. Amém? Tá beleza? Outro dia eu estava num culto. Se você quiser pode sentar, eu já vou finalizar. Eu sei que vocês subiram, ficou bem bonitinho. Vocês aqui, se quiserem ficar tocando, pode tocar. Amém? Eu estava no culto outro dia, e o sentimento que eu tinha no culto era de que eu estava sem identidade. Sabe, era um sentimento de que eu estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas, e lutando contra coisas que eu tinha certeza que eu deveria fazer. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele falou para mim sobre, eu finalizo com isso, sobre um efeito que existe chamado efeito borboleta. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que diz que o bater das águas, o vento causado por um bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo, pode se transformar em um furacão do outro lado do planeta. E, sinceramente, eu não consigo ver o furacão se formando quando eu olho para uma borboleta. E essa é a confusão que Deus diz que vai causar no diabo e nos seus inimigos. Porque pode parecer que é só uma borboletinha batendo asa. Mas você está causando um efeito do outro lado do mundo extraordinário. E o Espírito Santo estava falando isso comigo e eu associei a esse efeito. Mas quando ele falava comigo, eu lembro que ao chegar no final desse culto, Jennifer veio me dar um abraço. A filha de Didinha, de Abraão. Eles são novos aqui na igreja, tem alguns meses que eles estão frequentando a igreja. Já são descer as águas ontem. Torou tudo já, o negócio já está pegando. E aí naquele momento em que o diabo estava falando ao meu ouvido, o que eu não podia, o que eu não deveria, e todas as coisas que ele estava lançando no meu coração, o Espírito Santo me fez olhar para eles. E eu parei: meu Deus, quando eu acho que eu não estou fazendo nada, quando eu acho que nada está acontecendo, e ele me mostrou coisas que estavam acontecendo. Ele mostrou Didinha, Abraão, ele mostrou Jennifer, mostrou Cristine, a família inteira. E eu tenho um prazer muito grande de dar um abraço neles, porque eles são o maior exemplo de que Deus estava atuando em minha vida. Entende o que eu quero dizer? A gente se reúne numa casa, num V100, e às vezes parece que não está fazendo nada. Aí vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando uma família, e parece que não está acontecendo nada. O diabo é nojento, ele fica cegando a gente. E aí no momento que você achava que eu achava que não estava acontecendo nada, como o menino falou, eu não estou sentindo nada. Deus me fez lembrar, através de uma família, que coisas estavam acontecendo. Amém? Então que você possa com esse sentimento seu, eu sei que daqui a pouco você vai ter uma palavra de dizer uma oferta torando tudo, o louvor ainda vai tocar, provavelmente alguém dá um aviso, fala alguma coisa, mas eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque o espírito da fé, ele é ativado, e uma das coisas que o Senhor falou comigo, é a partir do momento que você entende quem você é, que você tem autoridade, que você sabe quem você é, e aí não tem nada que pode segurar. Amém? Amém? Vamos cantar uma música bonita para ficar no clima, né? Amém? Aleluias.
Amém? Fique de pé. Vamos finalizar com oração, com esse fundo musical lindo, uma música bonita. Sabe, diabo, às vezes você pode fazer eu chorar uma noite inteira. Você pode fazer a gente desacreditar em quem a gente é. Você pode tentar roubar aquilo que nós somos. Mas eu quero dizer para você que no dia que eu pareço não ser ninguém, que eu olho para mim e não consigo ver aquilo que eu sou, o Espírito Santo me faz lembrar isso. Eu vou falar: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Satanás, eu tenho um Pai. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Aleluia. Nesse mesmo clima, nesse mesmo ritmo. Esse é o momento em que a gente dá a oportunidade para quem não fez aliança com o Senhor, para quem ainda não confessou o Senhor como Salvador de sua vida, ou a pessoa que quer renovar a sua aliança com Ele, que quer voltar para os braços do Pai. Alguém neste lugar quer retornar para a casa do Pai, quer ser abraçado, acolhido. Essa é a oportunidade que Deus preparou para você. Ele te preencheu com a palavra, com ensinamentos sobre fé, o Espírito liberado por Ele. Há alguém neste lugar? Pode se sentar então. Se tiver alguém ainda até o final, você pode levantar a sua mão, tá bom?
que a gente vai orar por você. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Quero ler algo que o Senhor colocou no meu coração. Ainda não é a palavra de minha oferta, mas é algo que o Senhor pediu no momento que eu estava sentado ali, Samuel ministrando, e todas as vezes que eu abrir essa palavra, eu tenho que lembrar disso. Nós temos que lembrar disso. Salmo 118, versículo 17, diz assim: quando o diabo estiver te pressionando, é dessa forma que a gente tem que responder. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Enquanto a gente não fizer isso, nada pode parar, nada vai paralisar a gente. Enquanto a gente não tiver essa certeza, essa convicção, e como Samuel falou, os enganos, as setas, as armadilhas, as mentiras, é para que a gente não anuncie os grandes feitos do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Abra comigo Josué 1:8. O Senhor falou comigo hoje pela manhã. Eu estava procurando o Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar. E Ele me disse bem claro que tem pessoas com medo por causa das finanças. Que teria hoje pela manhã pessoas muito preocupadas com suas finanças. Não sabe o que está acontecendo. Escutou a palavra, escutou tudo esse final de semana passado, mas mesmo assim ainda não teve essa convicção. Houve medo, tem dúvida, porque ele está olhando para as contas. E o Senhor falou: vai para Josué. Vai lá. Quando ele foi tomar o lugar de Moisés, diga para o povo o que eu disse para Josué. E orando: Senhor, me instrui, me ensina, me ajuda a ajudar aquele povo que vai estar lá hoje pela manhã a compreender a Tua palavra e a desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. E também fala comigo, me mostra como desfrutar cada vez mais de tudo que o Senhor nos deu. Que não fique só olhando para os outros e vendo os outros desfrutar e comer do melhor dessa terra. Não é um sentimento, nada que a gente quer, mas a gente quer para poder fazer também as grandes coisas que o Senhor tem nos prometido, para que a gente possa também abençoar, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, é melhor ter condições de abençoar do que ficar na esperança de que alguém venha te abençoar. E eu quero ser abençoador, Pai, não só do Teu reino, mas das pessoas que estão precisando. E Ele então diz o que Josué recebeu. Josué 1:8 diz assim: essa foi uma instrução para que a gente possa seguir em frente, firme e forte, e desfrutando do que o Senhor tem para nós. Fale sempre do que está escrito no livro. Estude esse livro dia e noite e esforce para viver de acordo com o que tudo está escrito. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. E o 9 diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Sejamos fortes e corajosos, irmãos. As circunstâncias é doído, é doloroso. No mundo sofreremos aflições. E essa é uma das áreas que Satanás mais se levanta para destruir casamento, é nas finanças. Para te deixar triste, é nas finanças. Para te deixar preocupado com uma conta ou outra. Por isso que a gente fala tanto de finanças nesse lugar. Por isso que a gente ensina. E o meu pedido a Deus, todas as vezes que eu venho subir aqui, não é que fale uma palavra emotiva, mas que haja ensinamento, entendimento, para que o povo possa desfrutar de tudo que Ele tem preparado para nós. Porque eu não admito
um povo de Deus passar por dificuldade, por necessidade. Se a tua palavra dura 10, 20 mil anos, não sei quantos anos tem isso aqui escrito, mas é real. Existe um povo que desfruta da tua promessa, da promessa feita a Abraão, e diz que chegará até nós. Então nos ensina, nos mostra a desfrutar o melhor neste lugar, neste tempo, nessa terra, Pai. E ele disse assim: ser forte e corajoso, não tema, medita nessa palavra de dia e de noite, guarda ela no teu coração, que tu terás sucesso. Pai, se é isso que temos que fazer, então vamos fazer. Nós não queremos o dinheiro simplesmente para dizer que temos o dinheiro. Por isso que nós ensinamos, por isso que nós falamos, é para que você possa colocar em prática e desfrutar. Vai ter problema sim, mas a fé que foi ministrada aqui essa manhã, ela é real e existe, e está nessa palavra aqui, e eu não admito a gente passar mais de 1 ano escutando essa palavra, 2 anos escutando isso, e a gente continuar da mesma forma. Não é para ficar paralisado, não é ser forte e corajoso. Eu sei que o diabo está batendo, eu já apanhei muito também, irmão. De vez em quando toma umas talagadas, cai no chão, mas a gente tem que entender que sejamos fortes e corajosos, porque se isso aqui não funcionar, nós estamos sendo enganados. Isso aqui é real. Ser forte e corajoso, eu não sei para quem é que eu estou falando hoje. Deus falou que tinha pessoas específicas aqui nesta manhã, e tem gente assistindo isso, que está desanimado, está triste por causa de sua finança. A palavra de Deus para você é essa: ser forte e corajoso. Medita de dia e de noite nesta palavra, que onde você for, terá sucesso. Eu estou com você, diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Quem vai dizimar, ofertar? Minha carteira, filha, esqueci, separa aí, por favor. Que todo mundo já pegou o seu dízimo, a sua oferta. Todo mundo já pegou? Você pode levantar seu dízimo, a sua oferta. Oh, aleluia. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa só. Meu coração se enche de alegria e gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha casa, nas minhas finanças. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos aquilo que temos, o melhor que temos essa manhã, Pai. Cada dízimo, cada oferta, Senhor. Nós anseiamos pelo tempo de ser abundantes, dos nossos celeiros estarem transbordando, assim como diz sua palavra, cheio para abençoar toda essa terra, toda essa cidade, para que essa igreja possa avançar, para que este lugar possa ser amplo, amplificado, para entrar mais pessoas, recebendo do melhor e desfrutando do melhor dessa terra, Pai. Obrigado por cada dízimo, por cada coração, por tudo que tem sido colocado aqui, Pai. Essa é nossa semente, Deus. Multiplica, Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Glória. Aleluia. Oh. Gente, próximo sábado, o que é que vai acontecer próximo sábado? Bom demais. Gente, deixa eu dizer algo para você. Tem gente vindo de Aracaju,
Tem uma galera aí. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, Filho de Deus, do Jesus ressurreto, chega ali no balcão e compra o seu ingresso, tá bom? Eu trouxe uma excelente notícia aqui no culto de quinta. Quem estava aqui ouviu, mas quem não estava eu vou repetir, tá bom? Nosso irmão Aurélio, de Frei Paulo, disponibilizou o micro-ônibus dele para levar quem não tem transporte. Amém? Coisa boa. E no micro-ônibus dele nós temos 28 lugares sentados e 7 em pé. Então são 35 lugares, tá? Mas só vai ter preferência nesses lugares quem comprou o ingresso e de fato não tem nem carro, nem moto, não tem transporte nenhum. Amém? Então, queridos, as vagas são limitadas no transporte. E o melhor de tudo é que ele vai levar você daqui da igreja e vai deixar onde? Na sua casa. Olha que coisa. Você pensou que era na igreja? Não, é na sua casa. Olha que coisa boa. Tá vendo como Deus manda a bênção assim, torando tudo. Querido, não tem desculpa para você não estar sábado no São João com Cristo. Vai ser uma noite poderosa. É o Arraial Santo. A Bíblia fala sobre arraial. Se você for estudar o Velho Testamento, você vai ver que para toda celebração, para tudo que Deus derramava para o povo, havia uma festa. Então sábado vai ser uma festa nossa de gratidão pela colheita, pelo que Deus já mandou para nós. Amém? A outra notícia boa, top, é que para nossa feijoada no dia 7, que é no outro sábado, ele também disponibilizou transporte. Domingo, tá ligado, povo, né? Ele também disponibilizou transporte. Então, eu não vou porque eu não tenho como ir. Querido, não quero ouvir isso de você. Nós temos 35 lugares para você que já comprou o ingresso da feijoada e vai para lá junto conosco. Amém? Querido, chame seu vizinho, chame alguém que não é crente para estar no São João. Você já viu o que é o São João, você sabe qual é a proposta, mas chame alguém que nunca foi. Chame ele. Não tenha medo não, querido. Chame mesmo, porque as pessoas estão sedentas. Quando a gente chega para falar algo do Senhor, as pessoas já estão assim, pronta para ouvir. Rapaz, é mesmo, ore por mim. Então, isso é uma prova de que eles precisam do que você tem. Então, eu desafio você a chamar alguém da sua família. Leva lá para o São João. Amém? Glória a Deus. E o ingresso está vendendo na central de formação. Agora eu vou passar para o homem mais bonito de Itabaiana, do Brasil, do mundo. Quer quanto? Diga aí. Amém. Vamos aos avisos. Entenderam ela. Todas as quartas às 15 horas acontece aqui na nossa igreja a Hora Nona. Uma hora de oração e comunhão direcionadas àquele que é digno de toda honra e glória. Venha e traga seus pedidos de oração. As super quintas do mês de junho serão enriquecedoras. O tema abordado será prosperidade. Venha aprender mais sobre a abundância que Deus quer que você viva aqui na terra. Começa às 19h30 aqui na nossa igreja. Esperamos por vocês! As EBDs do mês de junho serão impactantes. O tema abordado será Espírito da Fé. Venha aprender a se mover no Espírito, criando uma conexão entre dois ingredientes essenciais: crer e falar. Aguardamos por vocês! Domingos, às 18h30, acontece aqui na nossa igreja o culto de celebração, trazendo sempre uma palavra poderosa com o nosso pastor Joselito Rezende. Venha com expectativas. Esperamos por vocês.
Atenção, casais! Se você tem um cônjuge, mas ainda não oficializou a união no civil e no religioso, você tem a oportunidade de participar do casamento coletivo. As inscrições podem ser feitas no balcão de informações até o dia 30 de junho. Participem! Bom dia, compadre. O que é que você tem mesmo para me dizer? Bom dia, comadre. Não tem João, não tem José. Tem unção e fogo no pé. Ah, é o São João com Cristo, dia 29 de junho, aqui na Chácara Manaias, em Itabaiana. Vai começar às 19h30. Venda de ingressos na Central de Informação. E se crente você é, vive em alegria e fé, porque verbo da vida você é. Entra o nosso arrasta-fé. Você é o nosso convidado para participar com a gente do quarto São João com Cristo. São João com Cristo. O investimento é de apenas R$15. Crianças até 12 anos não pagam. No dia 6 de julho, às 19h30, teremos o nosso culto Juve, com o tema Mensageiros de Cristo, que será conduzido pelo nosso evangelista João Paulo Cordeiro. O culto acontecerá no calçadão Ayrton Teles, próximo ao posto esquina. Teremos um momento de muito louvor, adoração e evangelismo. E você não pode ficar de fora. Aguardamos vocês! No dia 7 de julho, a nossa igreja irá promover uma feijoada em prol da construção do nosso novo templo. Será ao meio-dia, após a EBD, na Chácara Manaias. O investimento por pessoa é de apenas R$25. Crianças até 10 anos não pagam. Venham estar conosco nesse almoço abençoado. Esperamos por vocês. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo com fome. Falar de comida, tá todo mundo com fome. Todo mundo ficou. Amém. Glória a Deus. Se você quiser abrir e começar um jejum a partir de hoje para feijoada, fique à vontade. Amém. Teremos. Vamos ficar de pé. Amém. Após o São João, vocês iniciam o jejum. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por este momento, por esta manhã maravilhosa. Aprendemos mais um pouco sobre o Espírito da fé. E que a gente saia daqui, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, dá um abraço ao seu irmão, um bom almoço e às 18 horas estaremos aqui. Amém?